Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Quando nós pensamos em ressurreição, logo nos vem à mente a morte do corpo e depois o restabelecimento de um corpo glorioso. São Gregório de Nissa, porém, nos ensina que ressurreição é a restauração da natureza corrompida. Portanto, nós poderíamos dizer então que no momento que conhecemos verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo, já entramos no processo de ressurreição, porque já entramos no processo de restauração da nossa natureza. Por isso São Paulo ele diz: se ressuscitastes com Cristo, como se já estivéssemos morrido e ressuscitado. Mas na verdade ele está dizendo: se ressuscitastes, quer dizer, se vocês conheceram verdadeiramente a Cristo, se vocês realmente têm um relacionamento com Ele, verdadeiro, se estão nesse processo de restauração da natureza, de regeneração, então esforçai-vos, porque não é fácil, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. E aí Jesus, na sua autoridade, lembra ontem eu dizia para vocês que subir no monte, quando Jesus sobe no monte, é para dizer: eu sou filho de Deus, porque o monte é o lugar da manifestação de Deus. O monte aponta para o alto, para o céu, é o lugar onde Deus se revela. Jesus como novo Moisés que veio, para aplicar a lei definitiva, não em tábuas de pedra, mas no coração do discípulo. Jesus sobe no alto do monte para justamente nos ensinar o caminho da ressurreição, o caminho da restauração da natureza. E aí vocês sabem que esses dias eu tive doente, ainda estou me recuperando, tive uma infecção intestinal, foi até um pouco grave, fiquei 2 dias sem urinar, porque todo o líquido estava saindo, E aí quando eu tenho uma doença assim, um pouco mais grave, eu fico dramático. E aí eu fico já pensando assim já fico pensando eu despedindo de todo mundo. Aí o médico falou que eu estava com uma bactéria, então eu já pensei em infecção generalizada. Coisas da nossa cabeça, Mas eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de quando a morte chegar, eu não ter um coração pobre. Bem-aventurados os pobres, porque dele é o reino dos céus. Jesus está nos ensinando o caminho da restauração
passa por ter um coração pobre. O medo de quem está nesse processo de ressurreição não pode ser da morte. Eu tenho que confiar na ressurreição. Então, quem confia na ressurreição não pode ter medo da morte. Eu tenho que ter medo de quando a morte chegar, eu ainda não ter o coração pobre o suficiente para passar pela porta estreita. Porque estou ainda com um entulho de preocupações com as coisas deste mundo. Estou ainda apegado às pessoas, às coisas, estou entulhado e não dá para passar na porta estreita. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de não ter fome o suficiente de Deus e morrer desnutrido. Eu tenho medo de não ter capacidade de chorar pelos meus pecados, de não ter arrependimento suficiente. Eu tenho medo de, quando a morte chegar, eu ainda não ter conseguido abandonar, como disse São Paulo na carta aos Colossenses, não ter conseguido ainda abandonar a ira, a irritação, a blasfêmia, as palavras indecentes, não ter ainda me revestido do homem novo. Mas do alto do monte, Jesus, que é Deus, Ele nos adverte: ai de vós, que gastaram as suas vidas preocupados com as coisas deste mundo. É só você ver o casamento. Quais são os preocupações quando a pessoa está se preparando para casar? Qual que é a preocupação que gira em torno ali do casal? Se a gente vai ser santo no casamento? Se os nossos filhos serão santos? Se nós vamos agradar a Deus? Se nós estamos preparados para agradar a Deus? Mas não, é festa, não sei o que quer esbanjar, e gasta, e... Qual é o centro da preocupação da sua vida hoje? Se São Paulo está dizendo para nós aspirai as coisas do alto, lá do alto do monte, Jesus está ensinando o caminho da pobreza, do arrependimento. Qual é o centro da sua preocupação, da sua atenção hoje? Quais são os seus medos? Você ainda tem medo da morte? Por que tem medo da morte? Porque tem medo de não estar preparado? Ou medo das coisas banais que vai deixar para trás? Às vezes ainda não temos fé suficiente, porque não temos fé o suficiente nas coisas celestes. Estamos ainda a mendigar as coisas terrestres. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.